Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe. Trazemos hoje uma bela página da doutrina espírita, recheada de amor e de doçura. O nosso tema de hoje é um tema que nos livra da solidão, que nos faz perceber que temos ao nosso lado alguém que nos ama profundamente, que não nos abandona. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os anjos guardiães. No capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, Allan Kardec nos traz a temática dos anjos guardiães. E no diálogo com os espíritos, ele nos traz páginas lindas de conforto, de entusiasmo, de alegria e de esperança. Ficamos a descobrir que existe uma fraternidade universal que faz com que aqueles espíritos que já atingiram patamares mais elevados de evolução se voltem para aqueles que estão ainda retardatários para auxiliá-los no processo de crescimento. Muitas vezes essa união ocorre através das encarnações sucessivas, das experiências vividas entre eles. Um cresceu mais rápido, o outro mais lento. E esse voltado pelo afeto, aquele mais elevado, volve para auxiliar o seu amado que ficou na retaguarda. Lembramos que certa feita Emmanuel, aquele que guiou Chico Xavier na sua estrada humana, lhe disse: Chico, a afeição que impele o meu coração ao teu está mergulhada na noite dos séculos. Olha que coisa linda e poética. É nesse amor que nós buscamos inspiração. E quem é o anjo guardião? Ele é um espírito normalmente muito mais elevado do que o seu protegido. Ele busca guiar o seu protegido para o bom caminho, ajudar, dando-lhe conselhos, consola nos momentos de aflição e sustenta a coragem nas provas da vida. Ele é aquele companheiro que está ao lado o tempo inteiro, nos ajudando nesse processo de crescimento. E aí, é importante a gente fazer uma diferença entre anjo guardião e mentores espirituais. O anjo guardião é aquele que tomou a responsabilidade de nos conduzir durante toda a encarnação. Muitas vezes foi esse anjo guardião que, antes de encarnarmos, intercedeu por nós nas instâncias mais elevadas do mundo espiritual para que pudéssemos reencarnar. Ele programou a nossa reencarnação a depender do nosso nível de evolução, com alguns pitacos nossos aqui e ali, porque ainda não sabemos muita coisa. Mas ele preparou a nossa encarnação. Ele é o nosso avalista. E aí, ele nos acompanha durante a encarnação inteira. E sempre, ou quase sempre, é ele que nos recebe depois da desencarnação. Depois da morte do corpo, ao retornarmos ao mundo espiritual, ele está lá para nos acolher, feliz se vencemos. E se não vencemos, ele está lá para nos consolar
e nos preparar para outros momentos de desafios para o nosso crescimento espiritual. Raramente acontece de, no meio do caminho, ele fazer outra atividade. Às vezes ele assume outra missão e solicita um outro companheiro de sua confiança para substituí-lo. Mas normalmente o nosso anjo guardião, ele intercede pela nossa encarnação, ele auxilia na programação da nossa reencarnação, ele nos acompanha a vida inteira e depois da morte ele nos acolhe para recapitularmos, avaliarmos a experiência. Já o mentor espiritual ou um espírito amigo, ele ou eles, porque podem ser vários, são aqueles companheiros que no transcorrer de nossa vida, encarnados ou desencarnados, eles se afeiçoam conosco, com o nosso desejo de se transformar, com a tarefa que nós vamos realizar, que nós nos propomos a realizar, e passam a nos acompanhar nessas tarefas. Por exemplo, você está na doutrina espírita ou em outra religião e você escolhe a oratória. Você quer pregar o evangelho de Jesus. Um espírito amigo, um mentor, pode, simpatizando com você, começar a lhe acompanhar nas palestras, lhe inspirar nas palestras. Você inicia um trabalho mediúnico, sua mediunidade aflora, e aí um mentor espiritual ou alguns mentores se responsabilizam a estar com você nas reuniões mediúnicas, te acompanhando nessa tarefa. Você tem a inspiração de realizar uma obra filantrópica, um trabalho de amor. E aí, nesse momento, companheiros espirituais se aproximam para lhe inspirar e lhe conduzir nessa nova tarefa. Todos esses, nessas situações que nós colocamos, são mentores espirituais, que se simpatizam por nós, pela tarefa que assumimos e passam a nos auxiliar. O anjo guardião estava conosco antes da encarnação. É responsável por todo o nosso processo encarnatório e estará conosco sempre, até retornarmos ao mundo espiritual para ter com ele. E aí nós pensamos, se nós temos esse anjo guardião, como contactar com ele? Será que é possível conversar com o nosso anjo guardião? Nós sabemos que o pensamento, a sintonia, a vibração, todos juntos, nos auxiliam a ter o contato com o plano espiritual. Evidentemente que se nós entrarmos em oração e sintonizarmos com o nosso anjo guardião, ele irá nos auxiliar com intuições, com inspirações, com alerta, com bons pensamentos, com ideias para construções nobres. É aquela ideia que de repente surge e você não sabe de onde veio. Me veio uma ideia. É ele, seu anjo guardião. Muitas vezes você está naquela angústia, naquele sofrimento e você sente como que um bálsamo sobre você. Você diz assim, de repente me veio uma paz que eu não sei de onde veio. Eu senti uma tranquilidade, uma harmonia que eu busquei, não sei, do nosso anjo guardião, desse companheiro que não se cansa de nos assistir. Ele compreende as nossas quedas, os nossos erros, a nossa teimosia, a nossa indolência. Ele não está ao nosso lado porque foi forçado a estar. Não! Ele quis assumir essa responsabilidade de nos auxiliar. E eles não se afastam de nós. Normalmente, nós nos afastamos dele. Quantas vezes
na adolescência, nesse conflito de gerações, nós nos afastamos do nosso pai, da nossa mãe. Não ouvimos os conselhos, as orientações, mas o nosso pai continua nosso pai. A nossa mãe continua nossa mãe. E eles continuam nos amando até que a gente amadureça e entenda que eles sempre desejaram o nosso bem. O nosso anjo guardião é um pai, é uma mãe que compreende as nossas inquietudes, que compreende a nossa teimosia. Eles nunca se afastam de nós, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se nós não queremos escutá-lo, ele fica na espera. Quando eu digo na espera, a gente não é parado esperando, não, porque ele não tem apenas a nós para cuidar. Ele tem outras atividades no mundo espiritual. Quando a gente fala que o anjo guardião fica conosco a vida inteira, não quer dizer que ele vai estar toda hora, o tempo todo, a cada minuto, a cada segundo ao nosso lado. Vocês entendem? Ele é responsável por toda a nossa trajetória na encarnação. Mas ele tem outras atividades, mas sempre está ligado, porque quem é superior facilmente se liga para socorrer aqueles que são mais inferiores. E qual é o nome do nosso anjo guardião? A gente sempre quer o nome, né? Eles dizem que não precisa se preocupar com o nome. Dê o nome que você quiser. Alguns deles se apresentam através da mediunidade dos seus protegidos e dizem o nome. Mas a grande maioria não diz o nome. Outra coisa que é importante frisar: o anjo guardião é sempre um espírito superior ao seu protegido. Eu não tenho um anjo guardião inferior a mim. Não. Ele tem que ser superior para poder me conduzir. Tá certo? Então é bom de ficar sabendo dessas coisas. Esses irmãos queridos, eles se importam conosco. Se importam. Eles ficam alegres com a nossa vitória. E ficam tristes, mas compreendem as nossas quedas e os nossos erros. Claro que eles ficam tristes com as nossas quedas, porque eles querem o nosso bem. Mas não é essa tristeza de desespero, não é essa tristeza de falta de esperança. Eles compreendem, porque eles sabem que um dia nós chegaremos a um nível mais superior. Existem espíritos que são responsáveis por cidades, por países. Aqui, o Brasil está sob a responsabilidade de Ismael. Países comandados, orientados no mundo espiritual por pleiades de espíritos. Então nada está solto, como às vezes parece. Não estamos entregues ao acaso, como às vezes parece. Tudo está organizado. E é um consolo, não é, meus irmãos? Nessa vida de tanta luta, nessa vida de tantas quedas, de tantos equívocos, nesse mundo de tantas aflições, nós sabermos que nós temos um companheiro mais próximo de nós, que nos ama profundamente e que busca contato conosco, que busca estar próximo de nós, que deseja nos inspirar coisas boas, nos conduzir para o caminho do bem, basta que a gente abra a porta do coração. Então, meus queridos, a partir de hoje, vamos buscar ter um contato mais próximo com o nosso anjo guardião. Vamos tentar privar dessa intimidade amorosa, desse companheiro que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. Nos nossos momentos de angústia, de dúvida, de tristeza, de ansiedade, de dor, vamos buscá-lo. Mas também, em nosso momento de alegria, de planejamento, de futuro,
de planejamento de atividades, na busca da evolução, do crescimento espiritual, vamos chamar por Ele. Eles não se cansam, os anjos guardiães não se cansam pelos nossos chamados, não se cansam. Principalmente quando é o chamado para o bem. Claro que eles acorrem para nos socorrer. E aqui nesse momento, para encerrar esse nosso vídeo de hoje, sobre anjos guardiães, eu quero dedicar ao meu anjo guardião, o meu carinho, o meu amparo, a busca do meu amparo. Que ele me ampare, porque eu necessito tanto, tanto, tanto. Às vezes a gente pensa em amparar, né? Eu estava até querendo amparar meu anjo guardião, imagine. Na realidade, eu é que busco o amparo dele. Eu sei da dificuldade que ele tem comigo. Eu sei que eu não sou fácil. Eu sei que eu sou cabeça dura muitas vezes, que eu sou teimoso muitas vezes, que tem horas que tem que ser na base da porrada para eu aprender. Eu sei disso. Mas eu sei que ele me ama assim mesmo. E eu quero aproveitar esse vídeo em público para agradecer a meu anjo guardião e pedir a ele desculpas de tudo que eu tenho aprontado até hoje. Pedir a ele que continue comigo, que continue acreditando em mim, na minha capacidade de reabilitação, na minha luta, que não me deixe entregue a mim mesmo, porque vai ser complicado. As minhas pernas são frágeis. A minha vontade ainda é tíbia. Eu necessito de você, meu amor, meu querido, meu anjo guardião. Vamos nos conectar com os nossos anjos guardiães. E nós vamos perceber que a partir daí a nossa vida vai mudar. Conectados com eles, a gente vai pedir, eles dão um toque, a gente capta. E a gente vai começar a ter uma sintonia tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que vai ser como se estivesse vendo, ouvindo, como ouvimos as pessoas. Tá certo, meus irmãos? Vamos, a partir de hoje, ter como um dos objetivos de nossa vida nos aproximar dos nossos anjos guardiães. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre. Muita paz, meus irmãos e irmãs.